Aleluia. Romanos capítulo 3, a partir do verso 21. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem. Porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Diga comigo, a redenção que há em Cristo Jesus. E Paulo prossegue dizendo no verso 25, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para Ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Aleluia! Na última quarta-feira, o Espírito Santo nos permitiu ver o seguinte: a fé em Jesus Cristo resolve, como diz o apóstolo Paulo aqui, esse problema da falta da glória de Deus, essa carência da glória de Deus. E nós vimos que a glória da qual o homem carecia foi restaurada pela fé em Jesus Cristo por pelo menos 4 maneiras. Então, por pelo menos 4 maneiras, ou de pelo menos 4 formas, nós vemos, pela fé em Jesus Cristo, o retorno da glória. Eu quero recapitular isso para podermos avançar. Como a glória regressa? Quantos aqui viram a Jesus Cristo e creram nele? Viram com os olhos da fé, evidentemente? Aleluia. Para esses que creram em Cristo, Paulo diz, a glória voltou. Eu gostaria que houvesse mais aleluias. Aleluia. Glória. Vamos relembrar como voltou a glória. Isso fala sobre nós que cremos em Cristo Jesus. Primeiro, o crente em Cristo é o ser humano que voltou a se conformar à imagem de Deus, que é Cristo. Voltou. Então a imagem está sendo, essa é a nossa história agora, pela fé. Dia a dia restaurada. De fé em fé, de glória em glória. Em segundo lugar, o crente em Cristo é o ser humano que voltou a glorificar a Deus de modo consciente, intencional. Ele quer que Deus seja glorificado. Aleluia. Em terceiro lugar, nós vimos o crente em Cristo é o ser humano que voltou a receber a glória, a honra, a aprovação de Deus, e nesta vida. E em último lugar, nós vimos na quarta-feira, que o crente em Cristo está indo na jornada receber aquela glória final que será dispensada ao povo de Deus por ocasião da volta de Cristo. Então estamos hoje sendo honrados, homenageados. Deus hoje se gaba dos seus fiéis como se gabou do seu servo Jó, mas haverá no dia final uma glória, a imensa e majestosa glória do próprio Jesus, que será compartilhada comigo e com você. Tudo isso se dá, diz o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, unicamente pela fé em Cristo. E aí nós perguntamos, qual elemento propriamente, de que maneira propriamente, isso se tornou possível, ou seja, o retorno da glória pela fé em Cristo, o que Cristo fez, possibilitando a volta da glória. Então nós avançamos hoje para a resposta a essa importante pergunta, olhando particularmente para Romanos capítulo 3, versos 24 e 25. No verso 24, Paulo diz, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Paulo diz, sendo justificados. À primeira vista, quando nós olhamos para esse verso, essa expressão, esse particípio aqui, sendo justificados,
não parece tão evidentemente relacionado com aquilo que foi dito nos versos anteriores. E por causa disso, estudiosos, ao se debruçarem sobre esse texto, eu estou com eles, têm visto que as afirmações anteriores, particularmente verso 22, parte B, e verso 23, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, essa fala, sendo justificados, aparece como se fora um parêntese. Na verdade, os versos 22, corrigindo, versos 22b e 23 aparecem como parênteses nessa fala de Paulo. Então, sendo justificados, que aparece aqui no início do verso 24, é o fim dos parênteses. Os parênteses se fecharam no final do 23. Ele deve ser entendido, então, esse início do verso 24, como uma sequência ligada diretamente à fala de Paulo em verso 22, parte A. No verso 22, parte A, Paulo tinha encerrado a parte A do verso 22, dizendo: justiça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. Aí entram os parênteses, 22b e 23. E aí Paulo fecha os parênteses, no final do 23, retorna, 24. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Então eu vou ler o trecho 22a e 24 para a gente entender o trecho sem os parênteses. Estamos juntos? Justiça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Aleluia. Essa é a primeira vez na carta aos Romanos em que Paulo usa o verbo justificar, de modo positivo, de modo direto, intimamente ligado ao tema central da carta. Então, Paulo expressamente agora vai abrir para nós o tema da justificação. Ele vai falar detalhadamente sobre como se processa isso, que a gente viu no início da mensagem, implica no retorno da glória. Como se processa esse milagre da justificação, para que a glória que foi perdida lá no Éden possa retornar pela fé em Jesus. Então Paulo agora vai discorrer detidamente sobre a justiça de Deus, que opera pela fé em Cristo, e ele vai usar termos bem específicos, esclarecendo para nós esse tema fundamental do cristianismo, que é a justificação gratuita pela fé. A base que Paulo vai utilizar para dizer nesse verso 24, sendo justificados gratuitamente, são dois pensamentos. Dois pensamentos que Paulo já vem desenvolvendo, na verdade, desde o início da carta aos Romanos. Primeiro pensamento fundamental é este aqui. Ao contrário, absolutamente ao contrário, da impossibilidade de justificação pela prática das obras da lei, como Paulo tinha dito no verso 20, ninguém será justificado por obras, diante dele, por obras da lei. Paulo agora vai dizer para nós que a justiça de Deus, não a nossa, não a justiça humana, a justiça de Deus é a nossa justificação. E em segundo lugar, Paulo vai dizer, esse pensamento vai sustentar a teologia paulina. Essa justificação eficaz, poderosa, é gratuitamente concedida por Deus por sua graça. Não há diferença entre judeus e gentios quanto ao juízo condenatório, pois igualmente, diz Paulo, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Isso está perfeitamente ligado ao pensamento que Paulo vai expressar no início desse verso 24, que a gente está começando a examinar. Sendo justificados gratuitamente. Ou seja, o ser humano está numa situação terrível, insolúvel, esvaziado da glória. O que resta para ele é apenas a mão salvadora e voluntária de Deus. Nós já temos visto, por diversas quartas-feiras,
que a pecaminosidade da raça humana, uma pecaminosidade universal, influi diretamente sobre esse fato de que não há qualquer discriminação entre os crentes. Todos eles dependem exclusivamente, todos eles são beneficiários exclusivamente da justiça de Deus. O crente não conta com a sua própria justiça, isso não lhe serve. Ninguém que verdadeiramente foi salvo vai dizer, eu vou para o céu sim, quem usa essa expressão, né? Eu vou para o paraíso sim, eu serei salvo sim, eu nunca matei, eu nunca roubei. Nenhum salvo jamais dirá uma coisa dessas. O salvo sabe que ele é beneficiário e dependente exclusivamente da justiça de Deus. Aleluia. E ela é suficiente. Ela não deixa buracos, não deixa lacunas. Ela basta para a nossa salvação. Ao definir agora esse tema nos termos expressos da justificação, a universalidade do pecado ressalta, aviva, justamente essa graciosidade, essa bondade, essa gratuidade da justificação. Então, Paulo diz, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Diga comigo, justificados gratuitamente por sua graça. Observa que Paulo está repetindo expressões aqui. Ele está enfatizando uma mesma ideia. Então Paulo está combinando os termos gratuitamente, sendo justificados gratuitamente, e a expressão por sua graça, para ressaltar justamente o caráter totalmente imerecido do ato justificador de Deus. Vamos falar isso juntos? Gratuitamente. Por sua graça. Aleluia. É graciosidade livre, é graciosidade soberana de Deus. E é o complemento positivo daquela sentença negativa que a gente tinha visto 4 versos antes, algumas quartas-feiras atrás, o verso 20. Que a gente já citou aqui no início da mensagem. Ninguém será justificado diante dele por obras da lei. Agora olha o complemento positivo. Eu vou ler essa expressão negativa do verso 20 e completar agora com a resposta de Paulo para o problema, no texto que a gente está examinando, verso 24. Ninguém, verso 20, ninguém será justificado diante dele por obras da lei. 24, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Aleluia. Há uma questão central nesse verso 24, que a gente vai digerir e redigerir. O ato justificador de Deus, essa iniciativa de Deus de tornar o homem justo aos olhos dele, Deus. O ato justificador de Deus não é um ato constrangido, em nenhum grau, de nenhum modo. Por nada que eu e você tenhamos feito, ou venhamos a fazer, por nada que o ser humano haja feito ou venha a fazer, haja dito, seja ou deixe de ser, nada. Nada, do que eu estou falando? Estou dizendo que nada tem o poder, ou teve o poder, de predispor Deus a nos justificar. Não houve nenhum elemento que Deus encontrou na raça humana que o constrangeu a fazer isso, a justificar a raça humana, a tornar a raça humana, claro, os que creem em Cristo, justos aos olhos de Deus. Não houve nada que a raça humana tenha feito que predispôs Deus a justificá-la. Deus livremente, essa é a ênfase de Paulo, Deus livremente, por sua graça,
Deus quis tornar justo aos seus olhos o ser humano pecador. Deus quis nos lavar. Aleluia, aleluia. E mais, na verdade, à luz de tudo que temos visto em Romanos, não apenas ocorre que nada que há em nós, ou realizado por nós, pôde constranger Deus a nos justificar. Não é apenas isso. Também é verdadeiro que tudo o que existe em nós serve justamente para impulsionar Deus a nos condenar. Paulo demonstrou detidamente isso nesses 3 primeiros capítulos de Romanos, e a gente poderia dizer que há uma hipersíntese dessas ideias nos versos 9 e 10 deste mesmo capítulo 3, quando Paulo escreve, citando lá o Antigo Testamento, como nós vimos, né? Pois que somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma, pois já dantes demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado, como está escrito, não há um justo, nem um sequer. Ou seja, a graça livre, soberana de Deus, revela quem Deus é em si mesmo e o que Ele faz. Qualquer tipo de mérito por parte do ser humano, ligado à justificação, seria uma heresia, seria algo contrário ao Evangelho. E aqui eu quero voltar a uma frase importante para nós, que foi mencionada na quarta-feira passada. Eu gostaria que você repetisse essa frase, esse conceito comigo. Diga: a glória do Evangelho de Jesus Cristo reside no fato de ser Ele o Evangelho da graça gratuita. Aleluia. Essa é a ênfase do Evangelho. A redundância aqui é proposital. A glória do Evangelho de Cristo reside no fato de ser Ele o Evangelho da graça gratuita. Todo o mérito da doutrina da justificação, portanto, ou dentro da doutrina da justificação, a gente só encontra em Deus. O mérito é todo de Deus. O mérito está no caráter espontâneo e gracioso do ato justificador de Deus. Mas essa ênfase da Escritura sobre a graça gratuita, e essa redundância talvez nos persiga por mais vezes durante esses sermões, essas mensagens sobre Romanos, a ênfase sobre a graça gratuita não elimina de diante de nós o meio através do qual essa graça entra em operação. Essa é a lição que Paulo acrescenta em seguida, dentro ainda do verso 24. Na continuação do verso, Paulo diz: mediante a redenção que há em Cristo Jesus. E essa mediação de Cristo como Redentor, aquele que possibilita a justificação, aquele que possibilita o retorno da glória. Essa mediação de Cristo revela 2 grandes verdades sobre a graça da justificação. Primeira grande verdade: a justificação gratuita foi conseguida por meio de um preço imenso. E a segunda verdade: o alto preço que foi necessário para se conseguir a graça gratuita. O alto preço não nega, muito ao contrário, ele aviva, ele ressalta o caráter gracioso da justificação. O alto preço deixa mais claro
cada vez mais claro para nós. Quão gracioso foi o ato de Deus. O argumento da justificação pela graça e da justificação mediante a redenção corrige a ideia de que se a justificação é gratuita, não pode envolver preço. E se envolve preço, não pode ser gratuita. Não. Ela envolve ambas as coisas e o preço magnifica a maravilha da graça gratuita. Paulo diz que a redenção é o meio necessário para a justificação. Ou seja, a justificação vem mediante a redenção que há em Cristo Jesus. A justificação não se concretiza mediante qualquer preço que nós tenhamos pago. Envolve o elevadíssimo preço que Cristo pagou, a fim de que a graça gratuita se manifestasse para a justificação dos ímpios pecadores, como eu e você. Aleluia. Paulo diz, vamos falar isso juntos, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. O significado de redenção, no grego, apolitrosis. Apolitrosis. O significado de redenção é resgatar mediante o pagamento de um preço. À luz do Novo Testamento, nós não podemos reduzir o conceito de redenção exclusivamente à noção de libertação. Ainda que tenha a ver, ainda que seja libertação. Mas é uma libertação mediante o pagamento de um preço. Não é simplesmente chegar e abrir as algemas, não. É pagar por isso. E pagar o preço mais alto. A declaração do próprio Senhor Jesus foi claríssima sobre esse resgate substitutivo, sobre a entrega da sua própria vida. No Novo Testamento, o derramamento do seu sangue é o preço, ou foi o preço, da redenção. Ouçamos o que Jesus falou a esse respeito. Mateus capítulo 20, versos 27 e 28. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, que seja vosso servo. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Aleluia. Glória a Jesus. Marcos capítulo 10, verso 45. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir. Vamos falar juntos? E dar a sua vida em resgate de muitos. O preço do resgate foi a vida de Cristo. O mesmo conceito é apresentado em outras cartas de Paulo, além de Romanos. É apresentado em outros escritores, ou por outros escritores do Novo Testamento. Eu quero ler alguns textos, e eu gostaria que nós fôssemos saboreando isso, enquanto a palavra fosse lida, ou em palavras, ou em lágrimas, mas nós adorássemos a Deus. Ao Deus Redentor, ao Deus Justificador, ao Deus que, por meio de um preço elevadíssimo, nos comprou do pecado. Eu não vou dar as localizações, depois eu posso dar as localizações. Eu gostaria que nós nos ativéssemos exclusivamente à palavra de Deus em si. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito, a boa vontade de sua vontade,
para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Obrigado, Jesus. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Aleluia. Os textos que eu li foram Efésios, capítulo 1, a partir do verso 3 até o verso 7, e Tito, capítulo 2, de 1 a 14. Mas a Bíblia diz mais: a redenção passada, a compra que aconteceu no dia da nossa conversão, é garantia de uma redenção final, escatológica, ou seja, no fim desta era. De novo, eu não vou dizer as localizações, porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora, e não somente ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Vai chegar esse dia. Aleluia. Olha que coisa linda, eu li Romanos 8, de 19 a 23, agora eu dou a localização, coisa linda que Paulo vai dizer aos Efésios, no capítulo 4, verso 30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estais selados para o dia da redenção. Então a ideia é que lá atrás, quando cremos, houve a promessa de compra. E no dia final haverá a concretização dessa compra. Aquele dia, diz Paulo, é o dia da redenção. Hebreus capítulo 9, a partir do verso 11. Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Ou seja, a obra que ele realizou é fora do tempo, portanto, é permanente. Porque se o sangue dos touros e bodes e a cinza de uma novilha esparzida sobre os imundos os santificam quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus. Vamos falar isso juntos? O sangue de Cristo, pelo Espírito eterno, se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus. O autor aos Hebreus faz então uma pergunta, nesse verso 14 do capítulo 9. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas, quanto mais para servirdes ao Deus vivo. Quanto mais vocês que receberam a garantia de compra, o selo do Espírito Santo, serão preparados, santificados, purificados, edificados, até que chegue o dia da redenção.
1 de Pedro, capítulo 1, diz o seguinte, a partir do verso 17. E se invocais por Pai, aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Então, a redenção que há em Cristo Jesus, citada por Paulo aqui em Romanos 3, verso 24, nosso ponto de partida, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Essa redenção que há em Cristo Jesus não pode ser reduzida. Há algo menos impactante que o resgate obtido por Cristo através do derramamento do seu sangue, da entrega da sua vida. Ele não falou, pelo contrário, ele foi como ovelha muda para o matadouro. Não foi mediante uma palavra que ele nos resgatou, foi mediante sangue. Aleluia. Somado a esse aspecto do altíssimo preço da gratuidade, a gente também não pode deixar de lembrar que a Escritura descreve essa redenção como algo que se caracteriza pela constante permanência em Cristo. Preste muita atenção. Paulo diz que é a redenção que há em Cristo Jesus. A redenção não consiste somente naquilo que ocorreu em nós quando cremos em Cristo. Não é só essa a questão. Vou repetir. A redenção, no dizer de Paulo, não consiste somente naquilo que ocorreu em nós quanto a Cristo, mas é a redenção que está em Cristo. O que é isso? É a redenção da qual Cristo é a encarnação. A redenção não apenas foi realizada por Cristo, ela mora, ela reside nele, no Redentor. É na plena virtude de Cristo, é na eficácia de Cristo que está a redenção. Ou seja, estar em Cristo Jesus é estar justificado. Corretamente compreendida, a redenção pela união com Cristo é o meio. Redenção pela união com Cristo, que precisa ser permanente. Se revela como o meio pelo qual a justificação é aplicada, por intermédio da gratuita graça de Deus. Observa que a salvação permanece sendo de graça, ainda que ela requeira permanência em Cristo. Em aspecto nenhum ela deixa de ser gratuita. Você está entendendo isso? A redenção está na pessoa de Jesus Cristo. Quem permanece unido a Cristo, permanece redimido. Gratuitamente. Mas se eu me desligo de Cristo, se eu caio da graça, como escreve Paulo aos Gálatas, eu perco algo que é gratuito. Algo que eu não tenho como comprar. Não depende de mérito meu. É dado por Deus. Mas é algo no qual eu preciso permanecer. Paulo prossegue dizendo no verso 25, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça. Diga comigo, para manifestar a sua justiça.
E Paulo prossegue dizendo ainda nesse verso 25, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para Ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Aleluia. Nesse verso 25 nós encontramos outro termo que caracteriza a provisão feita por Deus para a nossa justificação. O primeiro termo-chave foi redenção. Agora nós encontramos outro termo-chave para a doutrina da justificação. Trata-se do vocábulo propiciação. A redenção fala da nossa escravidão ao pecado. Ela é a provisão da graça de Deus para nos libertar dessa escravidão. Mediante seu sangue, Jesus Cristo nos compra do pecado. Paulo diz que nós fomos vendidos ao pecado, como escravos dele. Jesus Cristo nos compra da nossa natureza caída, nos compra do pecado, para nos libertar da escravidão. Agora Paulo fala sobre essa propiciação. A propiciação contempla justamente o fato de que nós estamos naturalmente alienados de Deus e consequentemente destinados à ira. Se nós voltarmos lá para o sistema sacrificial do Antigo Testamento, todos sabemos que o animal sacrificado representava o ofertante. Agora vamos relembrar algo muito importante. Todos sabemos, ou quase todos, que quanto ao sistema sacrificial do Antigo Testamento, o animal sacrificado representava o ofertante, simbolizando a derrota, a morte do corpo do pecado. Anunciando, por meio de símbolo, é claro, a morte de um animal. Anunciando, por meio de símbolo, o sistema sacrificial fazia isso. Anunciando, por meio de símbolos, de um símbolo, a morte da natureza caída. A morte do corpo do pecado. Isso, podemos dizer, é redenção. A morte do animal anunciava a morte do ofertante. O sangue do animal simbolicamente redimia o ofertante, porque o velho ofertante estava morto e agora estava diante de Deus um ofertante de coração consagrado, voltado para Deus. Quando o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos uma vez ao ano, 10º dia do primeiro mês, ele não fazia isso, diz a Bíblia, sem levar sangue consigo. Ele levava sangue de animal lá para dentro do Santo dos Santos. Sobre isso, Hebreus capítulo 9 diz, a partir do verso 6, ora, estando essas coisas assim preparadas, a todo tempo entravam os sacerdotes no primeiro tabernáculo, cumprindo os serviços, ou seja, aquela área do templo, logo passando a porta, ali ficavam os sacerdotes, antes da cortina, que separava o lugar santo do lugar santíssimo. Verso 7, mas no segundo, ou seja, na segunda tenda, no segundo tabernáculo, no lugar santíssimo, santo dos santos, no segundo, só o sumo sacerdote, uma vez no ano, não sem sangue, que oferecia por si mesmo e pelas culpas do povo, e aí o autor aos Hebreus prossegue falando sobre o sistema da antiga aliança. Ele diz que oferecia por si mesmo, primeiro por si e por sua família. O sumo sacerdote oferecia sangue de novilho. Depois, pelas culpas do povo, o sumo sacerdote intercedia pelo povo oferecendo sangue de bode, diz a Bíblia. O que ele fazia com o sangue quando ele entrava lá no Santo dos Santos?
A Bíblia diz, ele aspergia sangue sobre a arca da aliança. A tampa da arca, sobre a qual se manifestava a glória de Deus, e essa tampa era chamada de propiciatório. Levítico capítulo 16, a partir do verso 11 diz, e Arão, o sumo sacerdote, e Arão fará chegar o novilho da oferta pela expiação, que será para ele, e fará a expiação por si e pela sua casa, com sangue de novilho. E degolará o novilho da oferta pela expiação, que é para ele. Tomará também um incensário cheio de brasas de fogo do altar, de diante do Senhor, e os seus punhos cheios de incenso aromático moído, e o meterá dentro do véu. E porá o incenso sobre o fogo perante o Senhor, e a nuvem do incenso cobrirá o propiciatório que está sobre o testemunho, para que não morra. Então o sumo sacerdote entrava com o incensário de mão e com o moído, ali o incenso moído, entrava no Santo dos Santos, lançava aquele pó sobre o incensário, sobre as brasas do incensário, subia a fumaça para que ele não tivesse contato direto com a tampa da arca, o propiciatório, para que ele não morresse. Verso 14, e tomará do sangue do novilho, e com o seu dedo espargirá sobre a face do propiciatório para a banda do oriente, ou seja, para o leste, e perante o propiciatório espargirá 7 vezes do sangue com o seu dedo. Vamos pensar no que está acontecendo aqui. Não vamos falar da segunda entrada do sumo sacerdote no Santo dos Santos, que era para interceder em favor do povo. Basta para nós agora a entrada para interceder em favor de si mesmo e da sua casa. O ato de o sumo sacerdote aspergir o sangue sobre o propiciatório simbolizava, anunciava, que pela aniquilação do pecado, na morte do animal, o Deus Santo poderia vir e se manifestar. Já foi eliminado o pecado. Essa é a simbologia. Estamos juntos? O corpo do pecado já foi eliminado. O pecado fora removido pela morte dos pecadores. Portanto, não havia necessidade de distância. Deus não precisava se ausentar. Ou Deus não precisava vir com juízo. Deus podia vir com favor. Olha a força desses símbolos, meus irmãos. Por que o sumo sacerdote está lançando sangue sobre a arca? Senhor, o pecado já foi expiado. Venha e abençoa o teu povo. Deus poderia vir com o seu favor. Deus poderia ser acessível. Deus poderia ser propício. Está totalmente em harmonia com o ensino de Paulo nessa carta aos Romanos. Que ele anuncie desse modo agora a provisão da graça de Deus para a nossa justificação. Paulo iniciou sua demonstração de que toda a raça humana está debaixo do pecado, dizendo: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens. Agora, Paulo diz para nós, a quem Deus, referindo-se a Cristo, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé para manifestar a sua justiça. A palavra que Paulo utiliza aqui foi traduzida nas nossas Bíblias por propiciação, é hilasterion. Essa palavra só aparece 2 vezes em todo o Novo Testamento. Somente aqui, em Romanos 3, 25, e em Hebreus capítulo 9, verso 25.
verso 5. Em Hebreus 9, verso 5, essa palavra hilasterion é traduzida nas nossas Bíblias como a tampa da arca, propiciatória. Agora Paulo pega essa mesma palavra e diz que a tampa da arca simbolizava Cristo. O sacrifício propiciatório. Onde Deus manifesta a sua glória, porque por 7 vezes, ou seja, de modo completo. Foram 7 os dias da criação. De modo completo, o sangue foi derramado. A tampa da arca simbolizava Cristo. Nós poderíamos, sem nenhuma dificuldade, olhar para esse verso, Romanos capítulo 3, 25, e traduzi-lo desta maneira: a quem Deus propôs no seu sangue como propiciatório, mediante a fé, para manifestar a sua justiça. Jesus é o propiciatório. Jesus é onde Deus mostra a sua glória, onde Deus se torna acessível, porque o pecado já foi expiado. Porque o pecador já morreu, já está eliminado o pecador, o corpo do pecado já foi eliminado. Agora a glória de Deus pode se manifestar. Por 7 vezes o sangue já foi derramado. Aleluia. Paulo não declara aqui, e esse é já praticamente o encerramento desta mensagem. Paulo não declara aqui que Cristo ofereceu a si mesmo como sacrifício propiciatório. Ainda que Paulo pudesse fazer isso, porque essa ideia concorda com o restante das Escrituras. Paulo poderia ter dito isso, mas ele não disse. Paulo aqui, nesse verso 24, no verso 25, no verso 26, vai dizer que Deus propôs Jesus como propiciatório. A quem Deus propôs no seu sangue como propiciação ou propiciatório, mediante a fé para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Seria uma perversão da doutrina cristã, uma perversão da verdade do Evangelho, seria negligenciar a ação de Deus Pai como provedor da redenção, da compra. Assim como seria uma perversão dizer que o Pai age com graça e misericórdia por causa da intervenção propiciatória de Cristo, como se o Pai não fosse Ele mesmo, o Pai cuja essência e iniciativa é amor. O Pai é amor, o Filho é amor, o Espírito é amor. Nesse verso, Paulo apresenta o Pai como quem tomou a iniciativa, fazendo a provisão para que a propiciação, a vinda do Deus abençoador, o Deus propício, o Deus acessível, para que a propiciação fosse possível. Vou voltar. Nesse verso, Paulo apresenta o Pai como quem tomou a iniciativa, fazendo a provisão para que a propiciação fosse possível. Paulo diz, a quem Deus propôs, diga comigo, a quem Deus propôs. O vocábulo traduzido por propôs, proétheto, muito provavelmente, fala desse Deus que provê. Mas John Murray, ele nos conta que o contexto e o uso em outros textos gregos desse termo, proétheto, o contexto e o uso em outros textos gregos, parece indicar que o pensamento central é o de manifestação pública.
Eu fui examinar o texto grego. De fato, o Novo Testamento interlinear grego-português, ele traduz esse início de Romanos 3:25 da seguinte maneira: o qual apresentou Deus como propiciação. Deus apresentou Jesus como propiciação. Esse propôs pode ser mesmo apresentou. Propôs da ideia de planejar, de ter tido a intenção de. Mas o verbo proétheto é voz média de protithemi. E como voz média, o verbo pode ser traduzido na forma reflexiva. Eu vou demonstrar. O verbo pode ser traduzido da seguinte maneira: Deus demonstrou para si mesmo uma propiciação. A ideia seria de que Deus colocou diante dos outros um propiciatório. Qual o nome dele? Jesus Cristo. Deus colocou diante dos outros um propiciatório, enquanto o colocava, esse propiciatório, o colocava diante de si mesmo. Ou, Deus expôs publicamente a todos esse propiciatório, inclusive a si mesmo. O que a Bíblia está dizendo para nós, o que o apóstolo Paulo está apontando para nós aqui nesse verso 25 é o seguinte: as exigências, os interesses não apenas dos seres humanos, na verdade, exigências não, as necessidades, não apenas dos seres humanos, os interesses, não apenas dos seres humanos, se cumpriram através dessa provisão propiciatória, que é Jesus Cristo, essa provisão de Deus, para que Deus se torne acessível a nós. Esses interesses, essas necessidades, não apenas humanos se cumpriram, mas na propiciação que é Cristo, os interesses divinos, as exigências divinas foram atendidas. Deus o colocou diante de todos, inclusive diante de si mesmo. Confesso a vocês que quando eu estava meditando nessas coisas, isso me atravessou o coração. Isso é o amor. O impressionante amor de Deus. A cruz foi um espetáculo público diante dos homens, enquanto era um espetáculo público diante de Deus. Deus Pai propôs a Cristo como propiciação, diz Paulo, a fim de demonstrar a sua justiça. Este é o final. A propiciação aponta para Deus. Naturalmente, é óbvio, por termos um mediador tal como Cristo perfeito, que nos reconecta com Deus, naturalmente os interesses dos seres humanos são promovidos, são elevados ao mais alto grau. São atendidos em alto grau. As necessidades da raça humana são atendidas no grau máximo. Mas não apenas isso. Os interesses da divindade, os interesses de Deus, as exigências de Deus, são atendidas no mais alto grau. Paulo não nos deixa sem saber quais são essas exigências, ele as resume. Paulo mesmo responde nesse trecho:
A quem Deus propôs, vamos dizer isso juntos, a quem Deus propôs, no seu sangue, como propiciatório, mediante a fé, para manifestar a sua justiça. Essa era a exigência. Essa era a coisa que tinha que ser atendida. A propiciação efetua a justiça justificadora. A propiciação de Cristo demonstra a justiça de Deus. Nós estamos falando do seu atributo de justiça. O alvo dessa justiça é Ele mesmo, Deus, ser justo, vamos falar isso juntos? Ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. A Bíblia está dizendo para nós que a coisa que foi atendida para que Deus se tornasse propício foi a sua justiça. A justificação dos pecadores atende essa justiça de Deus. A propiciação de Jesus Cristo, seu sacrifício, atende essa justiça de Deus. É porque Deus é santo que aquele que representava, mesmo sendo santo, mas por que representava? Os não santos, os pecadores, precisou enfrentar a terrível cruz. A propiciação exigia isto, porque Deus é absolutamente santo. A mais terrível condenação dos pecadores, na pessoa de Cristo. E a santidade de Deus exigia, olha que coisa tremenda. Na oração do Pai Nosso, Jesus nos ensina a orarmos como? A santidade de Deus exigia que Deus proporcionasse aos pecadores a possibilidade de serem feitos justos. Porque é-nos dada a possibilidade de crermos em Cristo e sermos justificados, porque Deus é santo. A justiça contemplada na manifestação de Jesus Cristo, citada no verso 25. A justiça que aparece no verso 26 é a justiça inerente, própria de Deus, o Deus santo. Dele emana luz para o universo inteiro. E isso faz com que no interior dele haja uma exigência que seja dada aos pecadores a chance, a oportunidade e o privilégio de serem santificados. O Deus justo é o justificador. É do interior de Deus que vem para nós a justiça. Do coração do Deus Santo para o coração dos salvos, a santificação. Do coração do Deus justo para o coração dos salvos, a justificação. Nós amamos esse Deus. Nós o amamos, Deus santo, justo e justificador. Queremos estar unidos a Ele, bebendo da sua santa presença, chegando diante dEle com inteira certeza de fé, porque o sangue precioso de Jesus 7 vezes já foi derramado, plenamente já foi derramado. A tampa da arca já teve 7 derramamentos do sangue.
Deus é propício a nós em Jesus. Vamos louvá-lo, vamos engrandecer esse Deus. Aleluia.